Nessa edição do Alesp em Pauta, vamos falar dos desafios da reciclagem no Brasil para dois setores específicos: construção civil e embalagens de longa vida. Para essa conversa, eu recebo Luísa Romancini, que é diretora de sustentabilidade da Revita Ambiental. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço muito o espaço pela gente falar de um tema tão importante. Que agradeço. Também recebo aqui nos nossos estúdios Levi Torres, que é coordenador da Abrecon, Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de discutir um tema interessante nesse momento. Até aproveitando, Levi, que a palavra está com você, já explica um pouco o que faz a Abrecon. Bom, a Abrecon é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, que atua na promoção da reciclagem de entulho. Esse entulho que a gente vê nas caçambas estacionárias que estão nas ruas e em qualquer lugar. Geralmente, quando você faz uma obra, um reparo, você contrata uma caçamba, né? Então, a Abrecon atua na promoção desse resíduo que, em grande parte no Brasil, há muitos anos, é descartado de forma clandestina. O que pode ser reutilizado daquele material? Bom, a caçamba de entulho, a obra em si, ela tem uma característica de heterogeneidade, é mistura do resíduo. Você tem ali o concreto, um solo, plástico, conduíte, enfim. Geralmente, quem faz a obra sabe que demora e gera muito entulho, né? Esse resíduo, ele pode ser reciclado de diversas formas, né? O plástico, ele pode voltar para a cadeia do plástico, ou seja, voltar a ser plástico, o gesso voltar a ser gesso. E o resíduo que é de concreto, cerâmico, ele vai para a unidade de reciclagem de entulho, onde ele se transforma em areia reciclada. A gente não tem esse hábito de ver, ouvir esse termo, né? Areia reciclada. Então, ele se transforma em areia reciclada, voltando para a cadeia da construção civil. Então, uma pessoa pode comprar areia reciclada, que é mais barata, e pode fazer as mesmas obras com areia reciclada que foi produzida a partir do resíduo, né? Hoje a areia ela é retirada do Hoje a areia é retirada dos ambiente. rios. Então existe um impacto ambiental muito significativo, né? Aqui em São Paulo nós temos, por exemplo, o rio Paraíba do Sul, que é o rio do Vale do Paraíba, né? Existe um impacto muito violento para a extração dessa areia. Existe também a areia de pedra, que é uma areia produzida a partir da britagem e do processo de lavagem da areia, mas ainda assim é muito cara, né? Então, hoje, a maior parte da areia é extraída de recursos naturais, tem um impacto ambiental, e a areia reciclada, além do fato dela ser mais barata, ela ainda gera mais benefícios sociais, ou seja, trabalho, emprego, renda, se for comparado com a areia natural, né? Luísa, conta pra gente um pouco da empresa, o trabalho que a sua empresa faz e esses materiais ali, quando fala longa vida, também, né, preocupa, porque tem um impacto ambiental nisso. Com certeza. Bom, o trabalho da Revita consiste em reciclar embalagens longa-vida e outros tipos de aparas de papel. Embalagens longa-vida são aquelas caixinhas de leite, de suco, de água de coco que a gente compra, que tem 3 camadas, são 3 materiais na mesma embalagem, né? É o papel, alumínio e plástico. Então, nós compramos esse material das cooperativas, dos aparistas, e a gente tem um processo industrial que separa a celulose do alumínio e do plástico. E com a celulose, a gente fabrica outros produtos, como papel, telhas de fibrocimento, papel toalha, enfim, tem uma série de produtos que a gente pode fazer. E com alumínio e plástico, a gente fabrica telhas ecológicas ou chapas ecológicas, que também servem para a construção civil. E como que funciona assim? Até a questão, vocês têm uma ideia do impacto ambiental disso? Essas embalagens, elas indo, né, descartadas de forma incorreta ou descartadas apenas, não reutilizadas. Qual é o impacto ambiental disso? Na verdade, a gente tem uma taxa de reciclagem desses materiais de 39%, que foi a taxa que fechou no ano passado. Então, tem um número enorme de matéria-prima ainda para a gente captar desses aterros, desses lixões que acabam não chegando na Revita. Então, o trabalho da Revita é justamente deixar com que esses materiais não vão para o meio ambiente. Como esses materiais têm vários produtos dentro da mesma embalagem, a gente estima um tempo de decomposição no meio ambiente de quase 200 anos se ele for descartado no local correto e não chegar, né, para a Revita fazer o trabalho de processo de reciclagem. Levi, o impacto também desses materiais da construção civil no meio ambiente, porque tem muita gente, como você comentou,
que já contratam ali uma caçamba, está fazendo uma obra ou a construção em si, tem a caçamba ali, mas tem gente que não, pega o material e você vê, até no rio, ali na margem, pessoas que vão e descartam. E quando chove, depois sofre as consequências, mas fala um pouco também desse impacto ambiental do descarte irregular. Bom, para a gente entender o problema do descarte clandestino de lixo e entulho, né? Porque no entulho, na caçamba de entulho, nós temos bastante lixo, né? Inclusive esse resíduo, que é o resíduo RSU, né? Resíduo sólido urbano, que a gente conhece como lixo, né? Mas a gente pode ver o problema de duas perspectivas, né? Do pequeno e do grande gerador. Do pequeno, ele pega um carrinho de mão e joga na esquina, o que se consolida como um ponto viciado, né? Esse ponto viciado, ele atrai lixo, ele atrai barata, atrai, enfim, vários insetos. E é um risco à saúde das pessoas, né? Porque ali passa o esgoto e tem uma série de problemas, né? Muitas cidades aqui no estado de São Paulo têm os ecopontos. O maior exemplo aqui do estado é a cidade de São Paulo, que tem mais de 120 ecopontos. Então, o pequeno gerador, ele joga em qualquer lugar, mas ele pode sim descartar de forma gratuita nos ecopontos. Então, o problema é isso, você vai jogando nos pontos viciados, você vai onerar o poder público, porque a prefeitura ela gasta, em média, R$160 por metro cúbico coletado. Ou seja, se você jogou entulho na rua, a prefeitura vai gastar R$160, porque você tem uma retroescavadeira, você tem um caminhão, você tem um operador para dirigir esse caminhão, né? Agora, do outro ponto de vista, que é o grande gerador, que são aquelas obras que fazem demolição e construção, elas também descartam de forma clandestina, descartam nos aterros clandestinos. O estado de São Paulo, hoje, o maior estado do Brasil, tem mais de 300 aterros clandestinos. São grandes áreas que depois viram favelas. As pessoas fazem, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, elas jogam o entulho numa mata protegida, esse entulho vai desmatando as florestas e depois eles vendem, né? E esses espaços, inclusive, têm associação com crime organizado. Então, existe uma diferença entre pequeno e grande gerador, mas o destino clandestino é maléfico para todos, porque, de uma forma, no ponto viciado, você tem aí o problema da barata, dos ratos, enfim, e os grandes aterros clandestinos estão, além do crime organizado, estão criando um problema que é, naturalmente, o impacto das moradias sobre esses aterros clandestinos, porque quando a chuva vem, no final do ano, ela vai solapando, né? Ou seja, a água ela entra embaixo desses terrenos e aí tem o desmoronamento e, obviamente, as vidas estarão sendo colocadas, né, no risco. Então, o problema é mais do que ambiental, né? É de sobrevivência das pessoas. Já tem, Luiz, alguma legislação em volta disso? Porque se fala muito da questão do ciclo dessa reciclagem. O ciclo, em alguns momentos se fala de lixo, mas se fala de produtos, né, também. Sim, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que foi uma lei de 2010 e que agora em 2022 teve um novo decreto que permeou as metas, que atualizou as metas. Então, na verdade, esse ano a gente tem aí uma meta de reciclagem de 30% dos materiais colocados no mercado, né? É uma meta progressiva que até 2040 ela chega em 50%. O que eu sinto que falta é uma fiscalização efetiva dessa lei para que as empresas realmente cumpram isso à risca. Existe uma estratégia de economia circular, que foi o que você comentou, que está em fase de consulta pública. Então, acho que isso vai facilitar bastante o cumprimento dessa lei, vai facilitar também, né, que as empresas sejam monitoradas e que essa economia circular seja fomentada, porque hoje ela ainda é pouco conhecida. E a gente tem uns sistemas do próprio governo, que é o CINIR ou o SIGOR, aqui no estado de São Paulo, que eles fazem um rastreio e monitoram todos os resíduos gerados pelas empresas. Então, isso acho que causa certa curacidade dos números e a gente tem uma condição de falar assim, olha, o número está correto, as empresas precisam cumprir e estão efetivamente cumprindo, né, por meio desse sistema de informações. Levi, até uma palavra que a Luísa falou, fiscalização. Você trouxe uma situação grave, né, porque tem a questão dos problemas ambientais, mas já vai para o âmbito habitacional e que depois essas pessoas mesmas estão em risco de terem ali as suas moradias que, né, enfim, numa área que não é apropriada para isso, perder tudo que tem. Como que fica essa questão? Como que você vê a fiscalização? É um problema ou há fiscalização?
Não tem fiscalização. A gente estava falando aqui do Planares, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Eu costumo dizer, eu faço alguns artigos para o blog da Brecon, e nós tivemos 10 anos de progresso e 10 anos de retrocesso. O Planares foi o cúmulo do cúmulo, né? Que foi o maior retrocesso na gestão dos resíduos da construção da história, né? Ou seja, não existe fiscalização, né? O governo ele é omisso e negligente no controle dos resíduos por parte do gerador e o resultado é esse. 70% do entulho no Brasil é descartado de forma clandestina. O estado mais rico do país, né, com 645 municípios, tem mais de 300 aterros clandestinos. São aterros, são grandes áreas, não são pontos viciados na rua ou numa esquina, são grandes aterros de 10, 20, 30 mil metros quadrados que recebem esse entulho, eles são esgotados e depois são valorizados, né? Então, nós tínhamos uma política mais séria na gestão dos resíduos da construção, na época que nós tínhamos programas para utilizar o agregado reciclado, na época que nós tínhamos mais controle, mas a partir de 2018 nós tivemos um retrocesso, né? Então você tem políticas municipais, estaduais e, obviamente, os municípios não têm ferramentas porque não têm acesso a financiamentos para a fiscalização. Infelizmente hoje, com inteligência artificial, com drone, com uma série de tecnologias, a prefeitura depende de fiscal para fazer fiscalização. O que é uma coisa absurda, né? Porque você tem um drone, você tem inteligência artificial, você tem acesso a, por exemplo, a imagens de satélite, você consegue fazer um monitoramento e fechar os aterros clandestinos mais barato do que 10 anos atrás. Porém, a gente parou no tempo e isso é um grande problema, porque os espaços estão se esgotando e, naturalmente, o próprio cidadão sai perdendo nessa situação, né? E se fala muito da produção desses produtos, né, e das embalagens, enfim, e daí ter ali aquele sistema em que a empresa também seja responsável para trazer de volta e reciclar, enfim, reutilizar esse material. Na construção civil é possível fazer isso? Dar a responsabilidade para o fabricante também? Bom, muito se discute, eu estou nesse setor há 15 anos, né? Mas muito se discute sobre a responsabilidade. A responsabilidade do destino do entulho é de quem gera, desde a resolução CONAMA 307, há 22 anos atrás, né? Para você ver. Porém, hoje o gerador, que é o pequeno ou o grande gerador, a construtora, ela delega essa responsabilidade para o transportador, que é o caçambeiro. E o caçambeiro joga em qualquer lugar. Bom, existe sim metas, tanto na resolução CONAMA como na Política Nacional de Resíduos Sólidos, de circularidade dos resíduos, né? Só que existe uma dificuldade da própria construtora em introduzir matérias-primas sustentáveis. Eu falo, por exemplo, a areia reciclável, né? A reciclada, aliás. A construção tem uma cultura de resistência a essas novas tecnologias, porque ela entende que não é areia, é resíduo, né? Então existe sim obrigação legal para que os geradores consumam os materiais recicláveis, né, ou reciclados, mas ainda há uma certa resistência por parte das pessoas em aderir a esses produtos. Falta de informação? Falta de informação e ignorância, porque a areia reciclada, por exemplo, pode substituir tranquilamente a areia natural. Só que existe uma dificuldade em entender que aquele produto tem disponibilidade e tem qualidade. E é mais barato, assim, Sim. você. Diferente das soluções sustentáveis. Quando você pega, por exemplo, papel reciclado, né? Ele é mais caro. Quando a gente fala de agregado reciclado, que é areia, pedra, rachão reciclado, ele é muito mais barato. Aqui em São Paulo, nós estamos do lado do Parque do Ibirapuera, né? Isso. Que era uma extração de areia, né? Há uns 40, 50 anos atrás. Você pega, por exemplo, não existe oferta de areia a menos de R$100 o metro cúbico, enquanto que o agregado reciclado está a 50, a R$40. Então, ele é mais barato, ele tem mais qualidade, ele é mais ecológico, ele gera mais benefícios, só que existe essa resistência da construção. No caso desses outros produtos, então, a própria indústria, quando fala da construção civil, poderia adquirir e utilizar esses produtos. Como que fica no setor, por exemplo, de embalagens, que é a tua área de atuação? Falando em embalagem longa-vida, a gente tem duas empresas, grandes empresas hoje no Brasil, que são a Tetra Pak e a SIG, que vendem essa embalagem para os envasadores, que são as grandes marcas de leite, enfim, de suco. Eles são os responsáveis por comprovar essa logística reversa que você está falando, que 30% esse ano das embalagens que eles geram para o mercado,
que elas de alguma forma sejam recicladas e retornem como novos produtos para a cadeia produtiva. Mas isso acaba dando para o cidadão uma responsabilidade, porque até deixar separado o que é material possivelmente reciclável, do orgânico, acaba acontecendo muito dentro de casa. Sim. Também. E a empresa não tem se não contar com as cooperativas, não tem como fazer, né? Na verdade, nós, como o nosso próprio core business é economia circular, a gente tem alguns programas internos de educação ambiental que a gente acaba auxiliando a sociedade como um todo a entender a importância disso. A gente recebe muitas escolas na empresa para as crianças fazerem o tour e conhecerem o que é um processo, o que é uma recicladora e começarem a ter essa consciência, eles mesmos levarem para os pais isso. Mas a gente acaba comprando essa matéria-prima de cooperativas e o mercado privado, que são os aparistas. E esse material, para chegar na cooperativa, com certeza ele tem que ter passado pela sua casa, e você tem que ter separado o material reciclável, que é o papel, que é o vidro, que é o plástico, enfim, outros produtos, do material que a gente chama de lixo comum, são os outros resíduos. Então, acho que esse desafio aí começa dentro da casa de cada um de nós. É isso que eu ia perguntar dos desafios desse setor. Quais são? Desafios. Falta muita infraestrutura de coleta seletiva. O Brasil é um país que tem muitos aterros e lixões ainda, como ele disse. O custo logístico de transportar esses materiais para empresas que consumam isso também impacta muito no processo. Que mais? O comparativo do preço do material virgem com o material reciclado também é um grande impasse, né? Porque custo importa muito e algumas pessoas não têm essa visão macro de consciência ecológica e do que isso pode impactar para o nosso futuro. Então, os desafios são grandes, eu entendo que a gente tem muito ainda a percorrer, mas a gente está no caminho. Mas se aumentar a escala, você acha que, por exemplo, o preço começa a diminuir desses produtos? Com certeza. Hoje nós reciclamos por volta de 80 mil toneladas de embalagem por ano. E quando você tem um mercado mais desenvolvido, você acaba comprando mais e tendo um custo de produção mais baixo, então uma competitividade maior no produto final. E no setor, então, da construção civil, o que você entende como principal desafio? Ou os desafios, né? Para mim, o maior desafio, naturalmente, a cultura do cidadão não é separar. A gente não separa em casa e, naturalmente, na obra não vai fazer diferente, né? Mas, para mim, o maior desafio é fechar os aterros clandestinos, porque os aterros clandestinos, eles são concorrentes ilícitos, ilegais e criminosos, que dificultam o trabalho de quem recicla entulho, né? Então, se a gente falar de 3 mil aterros clandestinos no Brasil, se a gente fechar 10% disso, ou dar uma atenção para as regiões metropolitanas, a gente vai ter um trabalho melhor, né? Então, acho que o trabalho ilícito, a criminalidade impacta diretamente no nosso trabalho. E o outro fato é a fiscalização, mas uma fiscalização mais inteligente, que cobre de quem gera, da construtora, da demolidora, de quem reforma, de quem contrata uma caçamba, uma responsabilidade na destinação dos resíduos, porque nós, cidadãos, a gente está acostumado a jogar na caçamba e não cobrar nenhum documento, nenhuma responsabilidade do transportador. Eu acho que esses são os dois desafios, né? Cobrar a destinação, cobrar a responsabilidade da construtora e fechar e fiscalizar os aterros clandestinos. Hoje, qual é a obrigação das empresas que recolhem, então, esse material, as caçambas? Destinar esse lixo onde? Esses resíduos, na verdade? Sim, de forma legal, há 22 anos atrás, né, existe a CONAMA 307, uma resolução que tem função de lei. A responsabilidade do gerador é destinar de forma adequada e do transportador é transportar apenas, ou seja, leva do ponto A, que seria o gerador, até um local. Infelizmente, hoje ele joga em qualquer lugar, no rio, em alguns lugares, alguns lugares no mar. Então, a responsabilidade do caçambeiro é apenas transportar. Ele não pode escolher o local. E cabe ao gerador definir onde ele vai descartar esse resíduo. Tem que ser um local adequado, licenciado, né, pelo órgão ambiental, que possa receber esse material.
Então, na verdade, o erro parte de quem Contratou. quem contratou, mas, por exemplo, se for uma pessoa física. Pode contratar e tem que exigir um documento chamado CTR, Controle de Transporte de Resíduos. Só que é habitual as pessoas contratarem a caçamba e não exigirem a informação para onde foi o entulho, né? Exatamente. E o resultado é esse, 70% do entulho no Brasil já foi pior. A gente está melhorando, né? Até a última pesquisa da Brecon era 80%, hoje são 70%. Isso se deve ao fato de cidades como São Paulo, Sorocaba, Campinas, a região da Baixada Santista, estarem se adensando, ou seja, não tem mais espaço para descartar entulho. Né? Então, naturalmente, você vai ser obrigado a descartar em locais adequados. Mas já foi pior. Então, a responsabilidade do gerador é exigir para onde foi esse entulho. E tem um fato interessante, se caso a fiscalização pegar uma caçamba sendo descartada de forma clandestina, o gerador pode ser preso por crime ambiental. Então, existe lei para isso, né? Existe lei há pelo menos 33 anos aqui no Brasil. O gerador pode ser considerado aquela pessoa que está fazendo uma reforma na casa Aquele que contratou a caçamba. Quem contratou a caçamba é o gerador. O gerador é aquela pessoa que gera o entulho. Se eventualmente a polícia ambiental ou alguma autoridade pegar a caçamba no ato ilícito, o gerador, que é o responsável pelo resíduo, pode ser punido. Essa informação é muito importante, porque eu acho que pouca gente sabe, né? Sim. Que isso pode trazer um problema para a pessoa física. Aquele que contratou, fez uma reforma em casa, acabou tirando ali, derrubou uma parede, né? Derrubou um cômodo ali e descartou o material, não sabe para onde foi. As empresas, para as empresas, isso costuma ter uma fiscalização maior ou não? Tipo, também... Não existe uma fiscalização dirigida para as grandes construtoras, né? O fato é que tudo se junta, pequeno, grande gerador, e vai para o aterro clandestino, vai para o rio, vai para o mar, enfim. A questão é que falta ainda fiscalização, tanto do município, que é o responsável legal por gerenciar esse resíduo no município, obviamente na sua responsabilidade, e falta ainda ao Estado uma organização para colocar as autoridades, que seria a Polícia Militar Ambiental, para organizar esse caso, né? O fato é o seguinte, um aterro clandestino não é um problema de um município, ele é um problema da região. Quando a gente fala de Carapicuíba, a gente está falando de região metropolitana, ou Osasco, ou Embu, ou Francisco Morato. Então, eu acho que falta sim uma conexão entre os diversos atores. O governo federal, o Estado e os municípios, para que a gente consiga sair dessa agonia que é conviver com os aterros clandestinos. Em grandes favelas, esses aterros clandestinos, além do fato de ter o problema do ruído, tem fogueira, tem vários problemas relacionados com o tráfego de caminhões, como a poeira. Então, não é fácil, né? Não é fácil para quem está lá conviver e, convenhamos, né? Quem mora nesses locais é mais vítima do que qualquer outra coisa, porque ele foi enganado, né? Por um criminoso que vendeu um terreno e embaixo tem lixo. No caso, quem trabalha com as caçambas, se tivesse uma legislação voltada para essas pessoas, até passando a responsabilidade de enviar, descartar no lugar correto, e a responsabilidade não para quem contratou, mas para a empresa mesmo, isso não seria um caminho? Sim, cidades como São Paulo, Campinas, Bauru, Rio Preto, tem um negócio que a gente chama de regulamentação do transporte de resíduos, ou seja, é o rastreamento. Quando você estaciona a caçamba na calçada ou na rua, existe lá uma tag, existe um controle que garante que aquela caçamba vai para o destino legal. Só que na maioria dos municípios paulistas, né, são 645, né, não tem regulamentação, ou seja, a regra é de quem está transportando. Então é comum você, às vezes, encontrar alguém que pede para o caçambeiro o entulho para fazer uma obra no quintal. Pega o entulho com lixo e a terra, né? Então a gente costuma dizer que a regulamentação do transporte de resíduos vai resolver isso, porque ela vai garantir que a caçamba saia do ponto A e vá para o local adequado. E já tem essa legislação? Que pé que está, então? Sim, cidades como São Paulo, como Já eu falei, tem. cidades grandes, né? São José dos Campos, enfim, cidades com uma estrutura mais sofisticada, já tem legislações atinentes ao transporte de resíduos. Mas você pega uma cidade com 50 mil habitantes, por exemplo, Tupã, não tem uma legislação que garanta que a caçamba saia do ponto, né, de geração até o destino legal. O fato é que o resultado é que ele joga em qualquer lugar, né? Entendi. Então é a questão também regional, né? Sim. Cabe ao município, né? A legislação sobre caçambas de entulho cabe ao município.
Tá ok. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu quero saber também se desafios como esse, né, que a gente comentou agora da construção civil, acontecem em outros setores. Essa dificuldade, né, e até a legislação, algumas brechas que são acabam sendo usadas por outras pessoas, mas que causam um grande problema na cidade. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a LESP em Pauta, hoje falando sobre os desafios da reciclagem no Brasil. Eu tenho aqui nos nossos estúdios Luísa Romancini, que é diretora de sustentabilidade da Revita Ambiental, e também Levi Torres, que é coordenador da Abrecom, Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição. Bom, nós terminamos o bloco anterior falando assim desse grande desafio da reciclagem na parte da construção civil, e até com informações que eu acho que a maioria da população não sabe da responsabilidade que tem quem contrata, por exemplo, uma caçamba com a destinação daquele material que foi descartado. Luísa, o setor de embalagens também tem desafio semelhante, por exemplo, essa questão, responsabilidades que às vezes a pessoa física não sabe, ou até que a empresa acaba utilizando uma brechinha para não cumprir? Na verdade, quem é o gerador desse material que a gente utiliza são os fabricantes de embalagem. Então, eu diria que as responsabilidades são bem voltadas à indústria, né? Como a legislação está aí e as empresas são empresas de um porte grande, são empresas que teoricamente têm grande responsabilidade sobre os resíduos que geram e são estruturadas a ponto de fazer essa confirmação, muitas vezes eles usam empresas de logística reversa para fazer a confirmação disso. São empresas que são habilitadas, homologadas, né, nas secretarias de meio ambiente dos estados para confirmarem e comprovarem que tanto percentual do resíduo gerado, da embalagem gerada, foi para reciclagem. Eles comprovam isso através de notas, né? Mas no nosso caso, nós somos a empresa que faz essa economia circular na prática, que realiza isso. Então, o nosso ponto de partida é entender os números, o quanto a empresa está reciclando. No mercado de papel e celulose é um pouquinho diferente, né, do segmento de construção civil, porque a gente tem taxas bem altas aí para o papel. A gente trabalha com uma taxa de reciclagem num geral, né, com todos os papéis inclusos, de quase 70%. E quais os produtos? Porque a gente está falando aí das caixas de longa vida. Então, aquelas caixinhas de leite, de extrato de tomate, então aquelas caixinhas que todo mundo tem em casa. Me fala um pouquinho de o que se torna depois da utilização dela. Depois que a gente recebe esse material em fábrica, separa a celulose do alumínio e do plástico, a gente tem dois produtos, a gente tem a celulose e o alumínio plástico. O que eu consigo fazer com a celulose? Hoje a gente vende a celulose para o mercado de telhas de fibrocimento, tá? Ele entra na receita dessas telhas, e também a gente faz papel. Com esse papel, a gente pode fazer inúmeros produtos. A gente consegue fabricar sacos, sacolas, caixas de papelão, cantoneiras de papel. A gente consegue fazer papel toalha, a gente consegue fabricar papel higiênico. Tem uma infinidade de produtos que pode se fazer com o papel. E com o alumínio e plástico, como eu mencionei, a gente vende essa matéria-prima para o mercado de telhas ecológicas. O primeiro você falou também alguma coisa em telha. Telha de fibrocimento, que vai a celulose. Que é isso? Telhas de fibrocimento são telhas que as pessoas comumente conhecem no mercado como Eternit, mas na verdade Eternit é uma marca. São telhas de cimento, na verdade. E aí esses fabricantes de telha, eles colocam também um pouquinho de celulose virgem, celulose sustentável, que é o nosso produto Revitacel, e cimento para a fabricação dessa telha. E daí esse material, por exemplo, já foi
reciclado, depois de utilizado, ele pode ser reciclado novamente? Pode, mas esse papel aí entraria com o papel do Levi, porque teoricamente ele seria um resíduo de construção civil. E o próprio papel em si, ele pode recircular, a gente diz que ele tem uma média de recirculação de 7 a 8 vezes. Ele pode ir e voltar para o mercado de 7 a 8 vezes. Depois desse período, precisa incinerar? Na verdade, as faz? fibras elas acabam se degradando, então aí perdem a característica, né, a qualidade técnica para a fabricação de novos papéis. Levi, você comentou que na construção civil, por exemplo, uma técnica até que deixa a construção mais barata seria a utilização da areia reciclada. Quais os outros produtos que a gente vê aí? Se falou da telha, quais outros produtos que são reciclados, de material reciclado? Bom, o entulho, né, ele é britado, classificado e se transforma em diversas granulometrias, né, que é a característica dos agregados que a gente chama, né. Então, você tem areia, pedrisco, pedra 1, rachão, bica corrida. E esses materiais, eles podem ser aplicados em diversas partes da construção, né, desde pavimentação, elevação, aterramento, a construção de blocos, né, blocos, enfim. Você tem ali uma quantidade grande de agregados de areia, né. E, inclusive, esse material, né, a telha, né. Essa telha, essa fibrocimento, quando a construção civil, ela tem, a construção, né, uma casa ela tem um ciclo de vida, né? Pode ser 50 anos, pode ser 100 anos. Um dia ela será construída e depois será demolida. Essa telha, ela vai para o processo ela entra no processo de britagem e vira agregado depois da sua vida útil, né? Então, você tem diversos produtos que podem ser utilizados na construção civil e a construção pode ter o custo de construção reduzido, né? Porque uma areia é mais barata do que a areia natural e, naturalmente, você tem ali uma pegada menor da construção civil, né? Aí, até fazendo um comparativo aqui entre os dois setores, né? Da parte do material, né, de longa vida, tem uma cadeia até para os coletores, tem as cooperativas que já fazem esse trabalho e a empresa consegue, então, comprar esse material desses lugares. No caso da construção civil, existe lugar assim, fora os ecopontos? Bom, os resíduos da construção civil, eles são classificados em 4, né? Você tem aí os resíduos que são aquele concreto, alvenaria, cimento, enfim, solos, né? Você tem o resíduo classe B, então A, B, C, D. O B são os recicláveis, então entra madeira, entra o papel, entra alumínio, tudo que é reciclável. As usinas, no Brasil são 420, elas fazem a triagem desse material e algumas doam para cooperativas de coleta seletiva, porque não compensa vender, visto que a carga tributária é alta. Então, elas fazem a triagem desse resíduo, por exemplo, alumínio, madeira, papel, plástico, doam para cooperativas de coleta seletiva e a cooperativa de coleta seletiva, já triado naturalmente, faz a venda, a comercialização para os seus respectivos recicladores, né? Já os resíduos classe C e D, que são os resíduos sem tecnologias para reciclagem, e os perigosos, são destinados de forma para os aterros perigosos, os aterros de resíduos perigosos ou para os aterros sanitários. Mas existe sim um fato que agrega para a geração de trabalho e renda. Tem outro fato também que cada unidade de reciclagem de entulho emprega aproximadamente 15 pessoas, não são cooperados. Então, essas pessoas, elas fazem a triagem, né, grande parte, e mandam para as cooperativas. Então, existe uma relação aí com as cooperativas de coleta seletivas no Brasil. E o impacto disso até economicamente? Se tem uma cadeia também produtiva para reciclagem desse tipo de material, né? A gente está falando de mais ou menos 50 mil pessoas beneficiadas diretamente, se a gente considerar a cadeia. Então, geração, transporte e destinação. Então, existe benefício de todos os lados nesse caso, né? E existe aqui, obviamente, os prejuízos caso o resíduo não siga esse fluxo, né? Porque, como eu falei no início da entrevista, o município paga R$160 por metro cúbico coletado da rua, né? Então, é muito mais interessante para os cidadãos, para a prefeitura, para o Estado, fazer o fluxo correto, atendendo a lei, do que jogar no bueiro, né? E no caso, esse material, ele poderia ser absorvido pela construção civil de casas populares ou até ter ali lugares que vendem esses produtos e que sejam mais acessíveis para as pessoas, porque, como você comentou, então, com certeza esses lugares que são descartados é a periferia. Sim.
das grandes cidades. Óbvio que não é na região central onde se acharia muito fácil. É ali. Se tivesse como utilizar esse material para ajudar a própria população local, isso diminuiria esse impacto ou ainda assim, por conta de outros fatores, outros interesses, permaneceria? Acho que é uma aposta, mas o fato é que a prefeitura, excepcionalmente local, né, ela deve entender o agregado reciclado, que é o produto oriundo da reciclagem de entulho, como matéria-prima, né? Infelizmente, os prefeitos se acostumaram a comprar da pedreira, se acostumaram a comprar dos portos de areia. E os portos de areia estão cada vez mais distantes, né? Como eu falei no início da entrevista, o Parque do Ibirapuera era uma extração de areia, se esgotou. Hoje em São Paulo você não consegue encontrar areia natural na região metropolitana, você precisa importar ou do Vale do Paraíba ou da região de Sorocaba. Então, na minha opinião, uma das possibilidades seria a prefeitura trocar a matéria-prima, né? Ou seja, se ela constrói com natural, ela vai construir com reciclado a partir do momento, né? São Paulo, a cidade de São Paulo, por exemplo, ela usa uma parcela pouco significativa, mas usa, de agregado reciclado. E aí ela economizou milhões. A cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, usa 100% de agregado reciclado. 100%. Nossa. Ou seja, não tem aterro clandestino na cidade de Jundiaí. Tem alguns pontos viciados, mas isso não se compara com Campinas, não se compara com Ribeirão Preto, com São Paulo. Então, para a gente solucionar esse problema, passa obrigatoriamente pela decisão do poder público em optar pelo método mais barato e mais sustentável. Acho que a própria criação da Estratégia Nacional de Economia Circular vai amenizar muito isso, né? Porque o conceito, o propósito maior é transformar a economia linear em lógica de economia circular. Exatamente. Que daí seria esse envolvimento, isso, inclusive, do poder público, sim, na compra de produtos circulares. É porque hoje é o seguinte, uma unidade de reciclagem de entulho, eu falo especialmente do entulho, ela vai reciclar algumas 1.000 toneladas, 4.000 toneladas. Só quando você produz a areia reciclada, você não tem para quem vender, porque o poder público não compra, porque tem uma dificuldade em entender a sua aplicação. Não existe legislação que estimule o uso desse material. Então, não existe estímulo para o empresário empreender no setor. Então, as usinas têm uma dificuldade muito grande, porque, primeiro, competem com o aterro clandestino, na recepção do entulho. E, segundo, não tem estímulo para o uso do agregado reciclado. Jundiaí é um exemplo de 15 anos. Jundiaí montou uma usina de reciclagem de entulho sobre um aterro clandestino. Hoje é o Geresol, né? O bairro chamado Engordadouro, no interior. Então, era um aterro clandestino, a prefeitura resolveu recuperar o aterro clandestino. Existe a figura de recuperação de áreas degradadas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, só que não vai para frente, né? E Jundiaí, acho que é um exemplo para o Brasil, porque poderia servir como exemplo para a recuperação de aterros clandestinos e exemplo para o uso do agregado reciclado. Aí a gente tem também dentro da tua área esses cases de sucesso, porque, né, então Jundiaí a gente vê que é um case de sucesso. Utilizar 100% desse material e ter já em contrapartida praticamente nenhum aterro, então isso é, né, um case muito favorável. Tem também na área? Os nossos cases, na verdade, eles são bem práticos, assim. Nós temos empresas, vou dar um exemplo para você. Por exemplo, Leroy Merlin, eles têm metas de sustentabilidade e circularidade e reciclagem de resíduos, por exemplo. Então, eles geram algumas toneladas de papelão por mês, né? Dos produtos que eles têm em loja. Nós coletamos esse papelão, transformamos em celulose, fabricamos o papel e retornamos para eles venderem na gôndola como papel pintor, como se fosse uma bobininha de papel pintor para o pessoal que vai fazer reforma em casa e pintura utilizar. Então, tem algumas empresas nesse sentido. Existe um case também bem legal que é o iFood. O próprio iFood, ele incentivou e fomentou uma campanha para a reciclagem das embalagens e para a gente voltar esse produto em forma de sacos. Então, sacos de delivery de iFood é um papel que já foi reciclado na Revita e é vendido pela Forest, que é a empresa do mesmo grupo. Existem empresas que estão muito engajadas, sim, e a gente consegue ver na prática essa circularidade acontecendo. Você acha que tem um certo preconceito ainda, tanto das empresas ou até da população na utilização do que é reciclável? Eu acho que existe um desconhecimento de causa, na verdade, não bem um preconceito. Existem pessoas que não sabem nem, por exemplo, que a caixinha de leite é
pode ser reciclada. Então é um trabalho muito forte da sociedade como um todo para disseminar essa cultura, para ajudar a trabalhar com esses programas ambientais, muita escola. Eu acho que tem muita coisa a ser feita ainda para as pessoas entenderem a importância disso. E esse monte de tragédia, infelizmente, que vem acontecendo é um botão de alerta justamente para as pessoas pensarem em todos os aspectos do que eles causam, do que nós causamos para o meio ambiente. Até antes de entrar nessa questão do meio ambiente, e o que a gente tem vivido hoje em dia, as notícias no Rio Grande do Sul, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a coleta, ela acaba sendo um grande, não sei se obstáculo, desafio, porque existem muitas pessoas que em casa conseguem fazem certinho, separam o lixo, colocam embalagens diferentes, só que daí colocam na hora que o coletor vai passar ali. E o coletor pega tudo. Se uma cooperativa consegue passar antes, ou alguém passa antes e coleta, ok. Mas às vezes não tem essa separação ali. E muito que poderia ser reciclado vai para lixão, né? Hoje em dia a gente tem dois perfis que a gente chama. É a coleta seletiva do município, que ela tem que funcionar bem e ela tem que passar na sua casa até para te estimular a separar, para te estimular a colocar no contentor certo ou na rua nos dias que o caminhão vai passar. Esse material, te diria que é o ciclo e é o fluxo perfeito, que é o caminhão da coleta seletiva de reciclagem, que leva o material para a cooperativa faz a triagem, prensa e vende para o reciclador. E a gente tem um outro perfil, que é esse caminhão que você comentou, é o caminhão generalista, que passa 1, 2, 3 vezes por semana na sua casa e que coloca tudo junto. Em alguns municípios, pouquíssimos, existe um trabalho de usinas de reciclagem, que aí é um trabalho que você coloca todo o rejeito junto com os materiais reciclados e no mesmo material no mesmo espaço físico existe a triagem dos materiais. Mas assim, há uma contaminação muito grande dos materiais reciclados. Há uma exposição para a pessoa que está triando muito forte de contaminação. É um processo bem assim, perigoso assim, em alguns termos. E também existe a possibilidade de o caminhão da coleta seletiva não passa na sua casa. Hoje em dia existem inúmeros PDVs, que são pontos de entrega voluntária. Né? Os cidadãos podem, por conta própria, fazer essa separação e levar nesses pontos. Existem hoje sistemas de cashback, enfim, dá para entrar nesse ciclo. Tem alguns lugares, supermercados, que tem também, as máquinas, né? Grandes que você marcas, coloca né? a garrafa, por exemplo, ali, ou os eletrônicos, né? Então tem o ponto... Ecopontos. Já ali destinados. Bom, vamos então um pouquinho agora para essa parte do Rio Grande do Sul, né? Todo o Brasil, acho que o mundo todo acompanha o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul e teve muita destruição. A gente vê que a água realmente levou muita coisa, levou casas, imóveis. Então, falando sobre a construção civil, de que maneira até a expertise que vocês têm poderia ajudar numa reconstrução, utilizando aquilo que foi destruído? O Rio Grande do Sul vive uma catástrofe desde 2023, né, na última enchente. E, pelos dados dos especialistas, gerou-se 50 milhões de toneladas de resíduos da construção. A gente está falando de resíduos da construção que são concreto, alvenaria e também volumosos, que são madeiras, né? Lá, a grande parte, na cidade de Canoas, por exemplo, é construído com montagem a seco, né? Existem duas oportunidades aí, né? Hoje, a Prefeitura e o Estado, eles estão fazendo a remoção desse entulho e descartando nos aterros sanitários, que é muito caro. Hoje, a gente está falando de, no mínimo, R$120 a tonelada. Existe a oportunidade de você mandar para as usinas de reciclagem de entulho com a metade do preço. E, por outro lado, aqueles acessos que estão sendo construídos em Porto Alegre para dar, né, vazão às entregas, às doações, também poderia ser feito com agregado reciclado, poderia ser feito com pedra reciclada, né? Infelizmente, ainda os órgãos públicos não fez a ligação, né, entre destinação e compra de agregado. Porque comprando o agregado reciclado, você poderia dar um estímulo, né,
para a sustentabilidade do município. E, coincidentemente, existe na cidade de Canoas, que faz parte da região metropolitana e que agora é o aeroporto oficial, né, do estado, existe uma usina de reciclagem de entulho, uma das maiores do Brasil. Ou seja, ela poderia receber todos esses resíduos, obviamente aqueles resíduos secos, né? Uma parte será colocada no terreno para secar e naturalmente daqui a uns 2 meses, 3 meses ser destinado de forma correta, mas todos esses resíduos poderiam ser destinados para Canoas e produzindo agregado reciclado e cavaco reciclado. Cavaco reciclado é um insumo para as caldeiras, né? Ao invés de você plantar, tirar uma árvore e triturar, você pode utilizar o cavaco reciclado, que é mais sustentável e oferece um poder calorífico maior do que o natural. O que seria isso? Para mim não ficou claro, não está próximo a mim, né? O que significa esse cavaco? As casas são construídas de madeiras, né? Tá. Essas madeiras foram levadas e aí existe um resíduo que a gente chama de resíduo volumoso, ou seja, ele é leve, só que é grande. Um sofá, por exemplo, esse sofá tem madeira aqui dentro. Isso. Então essa madeira ela é triturada e ela vira um composto, um negocinho pequeno. Esse material chama cavaco reciclado. Esse cavaco reciclado vai para caldeiras, para ser queimado e gerar energia. Então esse material ele é sustentável, ou seja, você pegou um resíduo e transformou em energia. Algo que ficaria também exposto ali à natureza. No caso da madeira, o impacto seria menor, né? Ambiental. Hoje, as madeiras que são utilizadas na construção civil e, como por exemplo, essas madeiras que são utilizadas dentro das casas, elas são contaminantes, né? Então são resíduos perigosos, né? Existe lá uma série de camadas de resíduos perigosos. Quando você queima, inclusive, elas são inaladas, caso sejam queimadas na rua. Então, o correto seria destinar de forma adequada. As madeiras que não são contaminantes são aquelas madeiras de roçagem, podas de árvores, aí não são contaminantes. Mas as madeiras da construção civil, em geral, são madeiras que são caracterizadas como resíduos perigosos. Aí até pensando no mesmo cenário, Rio Grande do Sul, que está recebendo muitas doações, isso é essencial nesse momento, precisam mesmo, a gente, né, o Brasil todo aí dando as mãos e ajudando o Rio Grande do Sul, mas em relação a embalagens, por exemplo, é um número muito grande, porque tudo está ou em caixas de papelão, ou em sacolas, em sacos. O que eles precisam agora são coisas de fácil utilização, preparo, então comidas pré-prontas, vai gerar muito resíduo. O que dá para fazer também? Dá para ajudar economicamente dentro lá do Rio Grande do Sul? Sim, eu acho que agora a gente chegou numa fase de restabelecimento, né, que eles chamam. Agora o pior já passou e eles estão se reerguendo e se reorganizando. O Rio Grande do Sul, em relação a papel, que é a matéria-prima que a gente usa, ele é um dos maiores exportadores de papel e os maiores fornecedores de papel para a indústria de papel, tanto de Santa Catarina, quanto Paraná, quanto o Rio Grande do Sul mesmo. Com essa enchente, a gente entende que tudo acabou se perdendo. Literalmente tudo ficou embaixo d'água, talvez a gente nunca mais vai recuperar esse material reciclado, ele acabe indo sim para um lugar incorreto, mas nessa fase de reconstrução, eu acredito que sim, pode ser feito já vi ações deles, já estão fazendo uma reorganização dos materiais reciclados, até porque isso vira fonte de renda para algumas pessoas lá. Então eles já estão se organizando nesse sentido. Bom, eu quero agradecer aos meus convidados de hoje. A gente falou sobre os desafios da reciclagem no Brasil. Hoje, inclusive, acabamos de citar a questão do Rio Grande do Sul e de que maneira pode impactar lá, de forma positiva, né, tanto na economia quanto no meio ambiente. Quero agradecer a Luísa Romancini, que é diretora de sustentabilidade da Revita Ambiental. Dou aí um minutinho para as considerações finais, para arrematar o assunto. Eu agradeço bastante a possibilidade e o convite por estar aqui. Acho que esse é um tema muito importante, a gente tem que disseminar. São muitos desafios, né, que a gente encontra na prática, mas pessoas como vocês, instituições como vocês é que fazem a gente chegar à maior quantidade de pessoas para a gente ter uma consciência ambiental cada vez melhor e esse planeta se tornar um lugar melhor para a gente viver. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço.
Também agradeço a participação aqui com a gente de Levi Torres, coordenador da Abrecon, Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição. Muito obrigada. Eu agradeço a Lesp em Pauta por abordar essa questão, né? E para quem está assistindo a gente e quer descartar de forma correta, eu deixo aqui um site, mapa.abrecon.org.br. Esse site a gente disponibiliza a relação de ecopontos nas cidades para aqueles que querem descartar de forma correta. Se você é um grande gerador, você vai lá achar também usinas de reciclagem de entulho, as áreas de transbordo de triagem e os aterros de NETs. mapa.abrecon.org.br. Lá também você pode fazer denúncias relacionadas à gestão dos resíduos, que a gente faz a ligação com o órgão público. E a reciclagem de entulho, você que aluga uma caçamba, é importante, além de você fazer a gestão no canteiro de obras, ou seja, separar os resíduos, assim como separa o RSU, que é o resíduo sólido urbano, é importante você separar o resíduo que vai ser descartado na caçamba também. Obrigada. Bom, a Lesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.